Olá, estamos aqui no Papo de Engenharia, fazendo uma análise, Marcão, da Como nossa sempre, trajetória, nesses últimos né? Meses, meses, vários entrevistados, excelentes pautas, excelentes conversas. E hoje, como sempre, a gente tem aqui o nosso patrocínio, que a gente não pode deixar de falar, que é a Contec Engenharia, né? No nosso papo de engenharia desde o começo. Temos aqui a Bripe, né? Ela trabalha com sistema de gases, inspeção predial de gás, inspeção predial de gás. predial de gás, e o IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo. Tá? Você que quer trazer a sua empresa para cá para divulgar, esse é o canal. Marcão, hoje é o papo mais tranquilo, fazer uma análise, né, do que a gente veio trazendo para cá. O que você está achando, né, desses nossos papos? Olha, primeiro sempre é um prazer a gente estar aqui conversando e falar sobre os nossos amigos que estão colaborando com a gente fazer isso, fazer esse trabalho aqui. Eu reputo ser um trabalho de, de informação, uma discussão sobre engenharia, uma discussão sobre a qualidade da engenharia, os estudantes, os alunos. Tem um pessoal que está ajudando a gente. Eu queria reforçar. É o Jorge Omar, que é presidente da Bripe. A Bripe está ajudando a gente, que é onde estão as empresas que fazem inspeção predial de gás. Quem quiser fazer inspeção predial de gás pode procurar na Bripe. É interessante, nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco. Tem o IBEC, o IBEC é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo. Eu só estou repetindo para a gente reforçar um pouco isso. Nosso amigo engenheiro Paulo Dias faz um trabalho excepcional na área de engenharia de custo. Talvez não, com certeza o profissional mais respeitado na área de engenharia de custo do Brasil, talvez da América Latina. Não, talvez não, é o Papa. É o Papa. Ele é a pessoa que trouxe para cá essa modalidade, essa área. E hoje ele tem outras áreas que o Instituto abraçou. E você faz isso de uma maneira fácil. Quem quiser é só ligar lá pro IBEC, fala com o Bruno. O Bruno ou o Paulo Dias, né? Como é que fazer a inscrição. E a Contec, que é uma empresa do meu amigo Luiz Barata, que está com a gente desde... Eu não sei, daqui a pouco vai fazer um ano, mas com 6 meses já fez. Nós estamos aqui há uns 6 meses gravando esses podcasts. A Contec do Barata, que é uma empresa que presta serviço na área principalmente de elevadores, mas também de auto-vistoria predial seria perícias, consultoria na área de elevadores, escada rolante e auto-vistoria. Agora, pegando esse gancho, diga. Vamos falar um pouco de acidentes de elevadores. Boa. Acidente de elevador é uma coisa que de alguma maneira ou de outra acontece muito e é pouco divulgado. Sabia que eu consegui lá com os bombeiros o número mais exato, né, de quantos acidentes nós tivemos de 2022, 23 e 24. E isso me trouxe uma preocupação que só em 2025, só em 2024, nós tivemos mais de 2.000 acidentes em elevadores. Eu vou trazer depois essa pauta para cá. Era bom a gente saber quantas pessoas, porque na verdade isso é ruim de a gente divulgar, mas é importante que se saiba que o elevador é um instrumento que trabalha muito, é um equipamento que trabalha muito, por isso, obrigatoriamente, ele tem que ter uma manutenção rigorosa dos elevadores nos prédios comerciais e principalmente os residenciais. É isso aí. Por isso que era bom você trazer também quantas pessoas foram faleceram, outras que ficaram presas. O Corpo de Bombeiro, ele criou uma tabela, deve ser lá no Excel, e vem trazendo, né, ponto a ponto de tudo que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Então ele traz região por região, mas o principal problema que a gente enxerga aí é a falta de manutenção. Eu acho que é pior do que a falta de manutenção. É a negligência
e a total incompetência desse pessoal que administra prédios comerciais administra prédios comerciais e principalmente residenciais. As pessoas não acreditam que um equipamento que está lá trabalhando às vezes 24 horas por dia e com muita viagem e com muito desgaste possa causar um acidente. E aí, se a manutenção não for bem executada, cria problema. Você sabe que por causa dessas coisas de manutenção, eu fico meio louco. Assim, aí outro dia eu estava no metrô, toda vez que eu vejo um pessoal no metrô trabalhando, aí eu vou lá e pergunto o cara assim, o senhor é técnico? Tem curso técnico? Aí o cara tem. Técnico de quê, campeão? Aí o cara até fica me olhando assim. Né? Ele fala, técnico de eletrônico. Eu falei, tá bom, técnico mecânico. Eu falei, tá bom. Porque, na verdade, você precisa, Barata, e aí a responsabilidade dessas pessoas que fazem a manutenção devem ser cobradas. Não podemos ter acidentes que vá ceifar a vida, vai acabar com vida, porque nós somos engenheiros, somos responsáveis. Não, concordo com você. Hoje eu enxergo o seguinte: os supervisores ou gestores, eles não são técnicos ou engenheiros, eles não são. O cara vem de formação, cresce ali, ele se torna um supervisor, um gestor, e está faltando realmente escola. Está faltando escola para técnico na área de elevadores, falta uma pós-graduação para engenheiros, porque é uma área muito assim, perigosa, não é uma área simples. Você mexer em elevador que tem mais de 20 mil peças não é simples. E as pessoas acabam, o síndico, né, por outro lado, acaba contratando o melhor preço. E às vezes não é para ele o melhor. As pessoas fazem confusão na hora de contratar uma empresa. Eu tenho uma máquina X, ele quer contratar uma empresa que tenha conhecimento na máquina Y. E aí começa a criar uma multimarcas ali, que ali no final você vai ter um problema. Nos prédios faltam plano de manutenção de 52 semanas, a gente não tem isso na mão. Falta supervisão, falta mão de obra adequada, e aí começam os problemas lá na frente. Eu tenho contrato com peça e contrato sem peça. Sem peça eu chego lá, limpo a casa de máquina, limpo o elevador e vou embora. Eu não faço uma manutenção preventiva ali. E com peça, a empresa aguarda aquela peça estourar para ele fazer uma manutenção corretiva, que o correto é fazer a preventiva e ir trocando ao longo do tempo sem prejudicar esse elevador. Então, falta muito. É porque o pessoal acha que o elevador é insignificante É. no prédio. O cara cuida da limpeza, que ele acha que é interessante no prédio. E o visual tá ali. Do visual, do lixo, tirar o lixo, que se tiver muito lixo, o condômino ou o morador reclama. Se tiver, né, muito barulho, ele está preocupado e tal, que é uma outra coisa que a gente vai entrar. Mas o elevador é uma peça que a pessoa tem pouca ou nenhuma interesse em avaliar. Isso aí. Aí ele quebra, o cara liga para a empresa. Se o seu elevador começa a quebrar muito, todo dia, ele está te dando um aviso, campeão. Ele está te dando um aviso. Você tem que chamar a empresa de manutenção e falar assim, pô, esse elevador quebra todo dia, qual o problema? Tem que ter isso, porque senão... E pela lei municipal aqui no Rio de Janeiro, se esse elevador parar, quebrar 2 vezes, ele já entra no estágio crítico. Tem que fazer um levantamento. Eu já peguei um condomínio que ele parou 60 vezes. O outro 50 vezes, o outro 10 vezes. Então isso, as pessoas precisam entender que esse elevador já está avisando que algum problema ali tem. É porque as peças são caras, a manutenção do elevador é cara, então o cara negligencia na hora da manutenção do elevador. Uma outra coisa é que ver a bomba, o cara está preocupado com a bomba. Porque a bomba, se falhar, a água não sobe. Aí o síndico está preocupado com a bomba, ele está lá preocupado. A luz, ele está preocupado com a luz, não é a luz comum e tal. Mas elevador, dificilmente eu vejo assim uma discussão mais profunda. Eu acho que é isso. Discussão, cursos mais sobre manutenção de elevadores.
curso mais sobre projeto de elevadores, É. que aí os engenheiros entraram numa situação, eu não vejo falar isso, está aí uma ideia boa, Se fosse há uns meses atrás, ou talvez a gente montasse para fazer uma proposta de curso, eu acho que não é ruim. Essas associações de engenheiro, sindicatos, clube de engenharia, pode propor esses cursos com dinheiro da multa, ou com dinheiro do CREA, com dinheiro do CONFER, para poder treinar esse pessoal. Não, isso é Eu acho que perfeito. o CRT, que tivemos aqui também o Gilberto Palmares, eu acho que pode estar preocupado com isso. Com certeza deve estar preocupado Não, com isso. acredito que sim. Mas eu acho que deve ter alguma coisa. Em paralelo com isso, falando de elevador, já que a gente está dentro de prédios, a gente pode falar um pouco de auto-vistoria predial. Isso aí. A auto-vistoria predial também contempla ainda a vistoria dos elevadores. Então, o engenheiro mecânico ele consegue hoje fazer a consultoria, fazer o levantamento, ou trabalhar dentro do grupo multidisciplinar que é da auto-vistoria, né? Ele levanta como é que está a situação daquele elevador e traz uma luz para o síndico. E a auto-vistoria, recentemente a gente teve um problema aí sério, né, lá no Recreio, em que uma criança acabou falecendo. E se colocou o problema, né, em dois pilares, né, em que ainda não, acho que não se descobriu ainda quem é que construiu, ou se foi da época da construtora. A auto-vistoria está aí para isso. Ela rodar o prédio todo, ver a área comum, ver as unidades, ver os elementos elétrica, mecânica, que entra elevadores, bombas, gás. Para quê? Para dar um norte para o síndico do que ele tem que fazer. Porque, na verdade, a gente fica esperando, lamentável, a gente tem discutido isso aqui nesses nossos podcasts que a gente tem feito, e isso é uma avaliação que a gente tem que fazer depois sobre como é que foi essa avaliação, como é que foi essa trajetória. Por exemplo, a gente tem insistido na manutenção predial, no auto-vistoria predial, a gente tem insistido. Isso é importante. Essa da menina foi categórico. Essa coisa de se mexer no prédio, dentro dos apartamentos, achar que o cara que está dentro do apartamento ele tem total liberdade de fazer qualquer obra no apartamento, não é verdade. Isso aí. Isso não é verdade. Qualquer obra do apartamento, ela deve ser informada pelo síndico. O síndico tem que intervir para saber se o cara está. Entendeu? Porque senão os caras furam pilar, fura viga, fura onde viga, não deve. Onde não deve, a revelia de qualquer assistência técnica. Então, ontem eu estava passando em Ipanema, e eu estava vendo, assim, Ipanema, o cara mexeu no prédio e tinha lá um cartaz do engenheiro que estava mexendo no apartamento número X. Então, tem alguns prédios que os síndicos são mais interessados ou mais rigorosos, mais preocupados, e exige que mesmo o prédio tenha. A gente defende, eu vou depois, para não falar muito, a gente sempre defendeu que a auto-vistoria predial seja do telhado da fundação. Mas na fundação não dá para ver, mas tem que ser. Não dá para ver a fundação, mas se um pilar tiver com algum problema, eu acho que deve ser informado. E a gente sempre falou, lembra? A gente dizia, mas eu não sou engenheiro civil. Como é que eu vou ver? Eu falei, nada. Mas você tem sensibilidade. Se você verificou que há algum tipo de anomalia naquele pilar, ou naquela viga, aquela parede, você pede ao engenheiro civil para fazer, pede ao engenheiro civil que te dê um suporte para você avaliar melhor aquela questão. A gente fica insistindo isso, já vai para 10 anos, que era quantos anos? Sei lá, desde que caiu o prédio lá na 13 de maio, já vão 11 anos que a gente vem insistindo, tem que fazer vistoria predial, tem que fazer auto-vistoria predial. Tem lei, tem obrigatoriedade, mas vamos combinar que as pessoas só querem fazer quando está no limite, quando acontece alguma coisa. Como aconteceu, até você sabe que aconteceu em Ipanema, naquela desplacamento do granito lá da parede, caiu em cima de uma menina. A menina não morreu, mas ficou com a sequela severa. Eu acho que ficou, nunca mais ouvi falar. Ficou com a sequela, porque
essas coisas de placa de granito nos prédios é complicado. Tem que se avaliar periodicamente. Placa de qualquer coisa, mas tem que se avaliar. Tu lembra, Marcão, quantos cursos nós demos lá no sindicato? Ah, não sei, mas eu vou te dizer que foi quase centena. Foi quase centena. Nós formamos muitos. Mais de 1.500. Mais de 1.500 engenheiros de várias modalidades. E hoje eles trabalham com isso. Até hoje, eu assim, acho importante o engenheiro se capacitar numa vistoria predial. Não é fácil. Eu acho que exige um grau de responsabilidade de você identificar. Criamos uma cartilha que eu acho que foi muito bacana. Faltou alguma coisa? Faltou, mas nós chegamos no duas máximo. edições, fizemos uma e depois fizemos uma outra. E eu Porque quando a gente começou, a gente não entrava com gás e nem com incêndio. Com incêndio. E hoje, até acessibilidade a gente... Isso, a gente esqueceu lá, mas a gente colocou, né? Colocou depois. Então, eu acho importante o que o engenheiro, não só engenheiro como arquiteto, ele precisa olhar num prédio, numa edificação, ou residencial ou comercial, para que ele possa traduzir o que está acontecendo, encaminhar para o síndico e o síndico tomar suas providências. Agora, outro problema que a gente encontra ainda é o síndico querendo não pagar um profissional habilitado e deixar um que não tem habilitação para construir, fazer. O pessoal ficava cobrando a gente, lembra? Mas o síndico tinha até uma empresa de medicina que fazia auto-vistoria predial, depois o CREA cancelou todos as RTs dele. É um absurdo. A gente tem isso. Então a gente não tem como a gente avaliar, dizer, olha, uma auto-vistoria predial de um prédio custa X. Não tem tabela. Pode usar um pouco a do IBAP, porque o IBAP tem uma tabela, mas não tem tabela. A gente tem que avaliar de acordo com o grau de dificuldade do prédio. Com o grau de, né? Por quê? Porque a gente insiste que o cara faça a auto-vistoria no prédio, nas áreas comuns e dentro das unidades. Ora, ontem o Globo, eu te mandei o Globo. Mandou. Que também não tem nada a ver, mas tem a ver. A menina, uma menina que alugou uma casa lá em Porto Alegre, o Globo fez uma página inteira. Eu nem sei porque que o Globo fez uma página inteira sobre esse assunto. Aquela menina deve ser uma pessoa importante lá no Rio Grande do Sul. Fez uma página inteira sobre a menina que ficou presa, o cabelo dela ficou preso na sucção da piscina. E que isso é muito comum, não só lá em Porto Alegre, mas como no Brasil todo. Melhorou muito, já entrou uma legislação e nós, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, tinha muita morte com isso, muita morte. E aí, com isso, as mortes foram aparecendo e as pessoas foram descobrindo a real motivo. Uma delas é o botão stop, que ficava sempre longe da piscina. E aí, quando a pessoa ficava presa, assim, já vi prédios na Barra da Tijuca em que o botão stop estava no subsolo. Até chegar lá, a pessoa que está ali presa... Hoje, obrigatoriamente, tem que ficar do lado do guarda-vida, lá na cadeira do guarda-vida. Então, assim, os síndicos hoje, eu acredito que a maioria já sabem dessa nova regra, né, lá do Corpo de Bombeiro. Para quê? Que na hora que tiver algum problema, ele bater. Essa menina que eu estava falando, que o Globo ontem fez essa página inteira, ela não era um edifício. Era uma casa que ela alugou. Casa que ela alugou para passar umas férias, acho. Que é pior, né? Que é pior. É pior. Uma casa que ela alugou. Então, esse alerta, aqui, me ajeitar aqui, esse alerta é um alerta que a gente está fazendo que vale para qualquer pessoa. Que tem a piscina. Que tem a piscina. Não é só para quem tem piscina em prédio. Em prédio, pior, porque a assiduidade é maior, a frequência é maior. Então, você tem que ter uma preocupação maior. Em casa, eu acho que essas pessoas que alugam casas ou que fazem casa, tem que ter essa preocupação. Você sabe, outro dia eu estava lendo, não sei se mandei para você. A menina
A gente fica falando só aqui, catástrofe, essa até o RJ, esses jornais todos aí que ficam catástrofe o tempo todo. A menina entrou dentro da casa de máquina, estava aberta, e levou um choque dentro da casa de máquina. Eu não ia mandar para você, se não sei se eu não mandei. Como é que a casa de máquina de piscina fica aberta? Então, vamos combinar, todo mundo aqui que está nos ouvindo, todo mundo que está querendo um apoio na área de engenharia, que está querendo dar força, vamos combinar o seguinte: a auto-vistoria predial tem que fazer do telhado à fundação, tem que fazer o que for possível no prédio. Essa coisa, eu fico estarrecido, Luiz, você mandar o teu filho de 4, 5 anos pro O play, pro play e depois recebeu o telefonema que ele recebeu um interfone dizendo que o filho está passando mal ou que morreu no play. Olha, é o fim da picada. É o fim da picada. Alguém morreu no play, né? Aquela igreja que caiu na Bahia. Como é que pode? O cara tá vendo que o telhado estufou. O que tem que fazer? Proibir. Aí esperou, estufou e ainda bota turista para ir lá para cair em cima e matar. Não sei. Nós tivemos uma discussão sobre ponte. Né? Estão tendo discussão sobre pontes agora. Eu ando vendo no jornal que o DENIT, acho que é DENIT, né? DENIT. Anda fazendo vistoria em ponte no Brasil todo e tal. Tem ponte não sei aonde sendo interditada. Aquela ponte lá do Tocantins Maranhão foi 34 vidas, né? Parece que 13 vidas, 34. Assim. Isso aí. Eu fico pensando eu fico pensando no prédio, que são prédios às vezes grandes, prédio às vezes com 300, 400 unidades. Se você vê um prédio de 300, 400 unidades, você botasse 5 pessoas por unidade, que é o comum, você vê, são 2.000 pessoas. É uma coisa, necessariamente é uma cidade pequena aí no interior. Necessário ver o que precisa se fazer. Realmente, é verdade. Eu acho que a gente precisa ter mais cautela, ter mais preocupação. E aí quando junta a questão financeira do prédio, a vontade do síndico, né, de querer fazer um bom trabalho, outros não, você vê que a gente começa a perder um pouco eu não sei se... dessa trajetória toda. Eu não sei, eu tenho que avaliar o que é mais barato, o que é mais... é mais acessível. Se é você fazer uma auto-vistoria predial no prédio e preservar vidas, ou você fazer um convênio com uma empresa de caixão ou com uma funerária. De repente deve ser mais barato fazer com caixão e funerária e ficar aguardando os acontecimentos. A gente fica insistindo nisso, eu acho que é isso. Como é que um prédio com 2.000, 3.000 pessoas pode, de alguma maneira, ser negligência qualquer coisa. E a questão do gás? E a questão do gás é mais... Nós vamos ter aqui, eu vou trazer aqui o Antônio Gerson, já trouxemos aqui o pessoal da Naturge, trouxemos aqui o pessoal da Abraip com o Jorge Omar, falando exatamente sobre esse problema. Um problema sério. A mídia não dá a devida importância a isso. Mas a questão do gás, uma das pautas que a gente até discutiu lá na Naturge, com a nossa amiga Kátia Repsol, que é a presidente lá da Naturge. E aqui foi com a Glória Gans. A gente não está dando valor às manutenções internas dos aquecedores. E alguns aquecedores já estão na cozinha, outros dentro do banheiro, enfim, são prédios antigos, outros mais novos. Mas a questão da manutenção do gás ainda falta essa preocupação, essa cultura da manutenção. Eu estava discutindo hoje, estava conversando com isso, estava lá na CE discutindo isso hoje, sobre essa questão da manutenção, e alguns engenheiros acham que essa aí é uma responsabilidade da prefeitura. Eu acho que não. A prefeitura não teria condições, não tem condições não tem. de fiscalizar esse... Quantos condomínios tem no Rio de Janeiro? A casa de quê? Meio milhão? Uma coisa assim, não? Olha, segundo... É uma conta que às vezes falta um pouco fechar, né? Mas eu acho que aqui no Rio tem 180 mil edificações. São 180 mil. Não dá para fazer vistoria em 180 mil. Em cada unidade, para saber o que cada
proprietário está fazendo dentro do seu apartamento. É É. um absurdo, não dá para fazer isso. Então a gente tem que credenciar isso a empresas que possam Que avaliar isso. possam... A questão da inspeção predial de gás é importantíssima. Importantíssima. A inspeção predial de gás é uma coisa assim, quando acontece alguma coisa com gás, é perigosíssimo É. e vai levar vidas. Tem uma lista de gente que morreu por causa do monóxido, ou por causa de explosão. É. É uma lista. Aquele da de Socorrado, até hoje eu não sei, acho que terminou lá. Deve Não, ter acabou. feito a obra em Socorrado. Acabou. Não sabe o que deu e vida que segue, né? É. Vida que segue. Eu acho que é importante, não sei. Pelo que eu lembro lá, foi um leigo mexendo no aquecedor e é o que mais tem. É a pessoa que acha que entende, tira o rabicho para onde vai o gás e coloca na água. Cara, E aí começa a ter... o caso do pilar que caiu em cima da menina, o cara acha que conhece o pilar. Então, até aí, não, chama o pessoal aí gente boa, aqui, dos meus porteiros onde eu moro, é gente muito boa. É. O pessoal da zeladora, sabe, vai fazer. Aí você bota a filha do cara lá, o pilar cai em cima da vida da pessoa, lá vai mais uma vida, porque, porra, só por negligência, inoperância, incompetência, incapacidade da gente poder avaliar isso melhor, eu não sei. Eu concordo contigo. Então a autovistoria precisa ser mais... Eu não digo nem explorada, que eu acho que todo mundo já sabe que existe. Eu acho que a gente precisa estar batendo sempre para que o síndico possa entender de uma vez por E a todas. nossa preocupação com as vidas das pessoas, não é, Barato, você está falando umas coisas, mas a gente falou de GNV, né? A gente falou com o pessoal da parte de... Cláudio, eu esqueci da parte do... Geologia? Geologia. Geologia. Cláudio fez um levantamento espetacular sobre a questão. Essa questão de... É duro a gente... Ontem deu um temporal, né? Tava faltando, não tem chuva, deu um temporal. Aí caiu árvore, caiu uma opção de coisa, não sei. Eu acho que alguma coisa deve ser feita no seguinte, de preservar a vida. Eu não sei, essa discussão sobre autovistoria predial de gás, autovistoria do prédio, entendeu? Essas coisas devem ser ter mais cuidado. Não é possível. Uma ponte que caia, né? A piscina que prende uma pessoa, vai matar a pessoa porque prendeu pelo cabelo. Elevador que tem acidente. Quer dizer, Escada rolante. escada que tem rolante. acidente. Nossa, não. E aí começa a ter realmente... Talvez o número possa ser baixo e as pessoas não dão tão importância. Não, exatamente. Lembra quando a gente fazia, eu fiz lives, quando naquela época da Covid, lá para o ano 2021, aí, e o bombeiro foi lá no CREA. Eu estava no CREA, o bombeiro foi lá. O bombeiro me dizia o seguinte: Marco Antônio, eu tenho, se não me engano, uma Major Seul. Me dizia assim: olha, nós tivemos, sei lá, vou chutar aqui um número, nós tivemos 20 mil eventos com bombeiro. De gás, nós tivemos 500. Você acha que nós estamos preocupados com os outros, com os 19.500, ou nós estamos preocupados com os 500? Nós estamos preocupados em resolver os 19.500. Diz hoje, aqui teve o Fernando Lima, que falou com a gente, sobre essa questão, do incêndio dentro de edificações, que hoje tem a exigência maior do bombeiro. Inclusive, ele mesmo disse que tem bombeiro, que tem hoje engenheiro dentro das forças do bombeiro militar. Tem. Avaliando. Tem. Avaliando esses projetos de incêndio dentro dos prédios. Isso aí tem. Já está, sei lá, há bastante tempo já, porque essa preocupação é muito grande. E eu não quero nem entrar na questão do Secov, da ABAD, porque eu acho... Também a gente tentou várias vezes. Que eu acho que é uma questão que eles estão mais preocupados não na parte técnica. E a gente está muito preocupado com a parte técnica. Então, com isso, a gente precisa, de uma forma, chegar nos síndicos em que é necessário fazer alguma coisa. Como chegar neles? Então, é assim... Os síndicos hoje, né, alguns são mais profissionais, outros estão entrando para tentar ajudar ou não aquele prédio,
Mas eu acho que deveria ter um curso. Vou te contar uma história, que eu gosto muito de história. Gosto. Gosto de história pra cá. Te contar a história de que eu recomendo um filme. Vou recomendar um filme agora. Até isso eu estou fazendo. Recomendar um filme Inferno na Torre. É um filme dos anos 70. É antigo esse filme. Antigo, dos anos 70. Em que eles constroem em Nova York um prédio que vai no céu, prédio altíssimo, e o prédio pega fogo no dia da sua inauguração, com muitas celebridades dentro do prédio. Aí pega o fogo e tal, depois o fogo apaga. Aí no final, eles estão. Tá o ator, que era o bombeiro, o chefe dos bombeiros, que era o Steve McQueen, falecido, e o arquiteto, que era o Paul Newman. Arquiteto Paul Newman, e os dois do lado de fora, na rua, com o prédio enfumaçado. Aí o Steve McQueen fala pro Paul Newman assim, não é Paul Newman, é o nome dos caras que eu não sei. Sim, fala assim, os atores. Sabe o que é, cara? Quando vocês forem construir um prédio desse, vê se vocês vão lá no bombeiro e falar com a gente. Mais ou menos assim. Isso eu estou te falando quando tinha aqueles filmes catástrofe, terremoto, tubarão, né? Inferno na Torre, que eram. Né? Os caras. Mas hoje você fala com os bombeiros. Tem que falar, né? Hoje você fala, mas ainda assim, se você for avaliar as causas, vai bater na falta de manutenção. A Glória falou com a gente lembra aquela discussão que a gente fazia de aonde está o registro para fechar o gás? Lembra? Do prédio, do apartamento. Do apartamento. Aí o que acontecia? Vale a pena a gente, porque isso já faz quase uns 2 ou 3 meses nós conversamos com a Glória e o Jorge Omar e a Glória, e que o cara pegava o registro e botava atrás da gaveta, aquele. Como é que chama? Aquele negócio de gaveta? Eu fiz muita vistoria na Barra, e aí, aonde é a posição do fogão normal, eles tiraram e botaram o cooktop. E aí fecham com um móvel e o registro fica atrás, sem você ter o acesso. A primeira pessoa até sabe, mas o próximo que vier no apartamento sequer nem vai imaginar. Ou, assim, o pior de tudo é você não ter o acesso para desligar registros de gás, disjuntores atrás de geladeira ali. Ele coloca o armário, coloca um quadro para esconder. E isso não pode ser escondido. E aí eu tenho uma preocupação, eu te mandei também a questão do menino que pegou a bicicleta elétrica dele. Outro problema. Na cidade de São Paulo, se eu não me engano, e foi carregar a bicicleta elétrica dentro de casa. Hoje eu estava conversando de novo sobre essa questão de coisas elétricas carregando em qualquer lugar. Carro elétrico, bicicleta elétrica. O da bicicleta, você tira a bateria, né, que é todo o sistema, e vai carregar na sua residência, tá? O problema da bicicleta é a falta do cuidado de você... O menino foi carregar, pegou a bicicleta elétrica dele, foi carregar dentro do quarto dele e pegou fogo. Então, aí você pega uma bicicleta, deixa ela cair, todo aquele sistema da bateria começa a amassar, ela é feita de lítio, é igual do celular. Eu faço um carregamento e deixo ela carregando, ela fica sobrecarregada, ela vai ter um problema lá na frente. Bicicleta toda hora cai com criança, então é normal cair. Você vai machucando toda a parte, né? E hoje tinha uma coisa falando que às vezes, a instalação do apartamento, eu não sou eletricista, então talvez eu não quero fazer alguma afirmação que não seja verdade, que até em alguns momentos a parte elétrica do apartamento não comporta aquele carregamento daquela bicicleta. Eu acho que a gente não pode nem chegar tanto. Eu acho que a falta do cuidado dessa bateria faz com que ela possa explodir lá na frente. Uma vez na China explodiu dentro do elevador, achando que o elevador poderia ter influência. Não é isso, porque ela pode explodir em qualquer lugar. Carro elétrico. A gente não tem legislação nenhuma, a gente não tem regra nenhuma. Qual é o extintor que você vai apagar caso tenha um incêndio no carro elétrico? A gente não tem norma, não tem nada disso. Então a gente traz tudo da China, faz todo um projeto
E deixa a gente estar usando. Tá usando carro elétrico, a gente não tem. Tá no subsolo de um prédio. Se um carro elétrico explode, pega fogo, tiver algum problema, a gente faz o quê? A gente não sabe. Bicicleta elétrica, a gente está carregando dentro de um elevador, dentro da mochila, vai carregar dentro de um quarto. Explodiu. A gente teve essa discussão aqui com relação ao carro elétrico, o pessoal do GNV, que também tem problemas. O GNV também tem problemas Outro que problema. precisa ser abordado. Não é fácil. Você vê que hoje as pessoas que vão carregar GNV, que vão fazer abastecimento de GNV nos postos, o cara sai do carro e vai para longe. Antigamente ficava dentro do carro. É uma norma de você ter que sair, recuar. E antigamente a gente ficava dentro do carro. Todo mundo, né? Dentro do carro. Abastecendo. E a questão dos cilindros, porque não é que essas coisas não tenham nexo, essas coisas são da engenharia. A transição energética que o Brasil vem fazendo transição energética há muitos anos. Essa questão dos carros elétricos, das bicicletas elétricas, dos carros a gás, da necessidade que se tem, do compromisso que deve se ter com a manutenção. Com abastecimento no posto de gasolina. E tudo isso, uma grande parte está dentro de um prédio. Na autovistoria você precisa entender como é que aquele prédio funciona. Como é que aquela população entrar nas unidades. Muita gente não gosta. Eu até acho que às vezes é difícil você entrar. Mas é você entender como é que aquela população age naquele prédio. Mas eu acho que o cara que está fazendo a auditoria tem que pedir para a unidade para entrar. Se a unidade se negar, ele bota no relatório dele que na unidade número tanto não foi possível fazer aquela revistoria. Porque assim, até tem uma coisa interessante, o Barata, assim, o posto de gasolina, por exemplo, os caras botam, para você pegar dinheiro lá no posto de gasolina, como é que chama aquele... Banco eletrônico. Caixa 24 horas. Caixa 24 horas. Aí os caras vão assaltar o cara 24 horas. Em vez deles comprar um MUC, pegar o caixa 24 horas, botar no caminhão e levar, ele explode o negócio. Ele explode. Dentro do posto. Dentro do posto. A sorte nossa, a sorte de que nós, é que as explosões têm se restrito à questão só do prédio da loja de conveniência. Daquele espaço ali. A hora que um posto de gasolina, porque praticamente quase nenhum posto tem mais esse banco 24 horas. É verdade. Isso é um problema. Quer dizer, ou você toma algum tipo de precaução com essas coisas vão pegar, como diz lá na frente, vão te pegar. Vão te pegar. Bom, Marcão, eu acho que a gente explanou bastante coisa aqui. Esse é papo para 2, 3. Não, mas a gente tem coisas que a gente ainda falou, que eu te lembrar, tem coisas falando com o Miguel aqui, a questão do CREA. Não, do CREA, do sistema Confia CREA mútua, né? Que é um sistema que a gente precisa discutir um pouco, né? Discutir mais. Eu acho que é um sistema que precisa ser reavaliado. Você sabe que eu tenho questões com o CREA grave. Eu acho que o CREA tem que renovar os seus quadros. Eu acho que tem que ter uma renovação. Eu defendo até que tenha limite de idade para participar do plenário do CREA. Mas isso, para eu não ser... Para não fazer uma discriminação aqui, eu defendo que o CREA é um sistema com dinheiro que pode ajudar muito as entidades. Pode ajudar muito. Eu acho que o sistema Confia-CREA é um sistema que ajuda pouco as entidades. Pelo menos as entidades que têm vindo aqui. Tem discutido. Sim, alguma ajuda. O pessoal do Florestal veio aqui e disse que tem colaboração. O pessoal da agronomia teve aqui e disse que tem colaboração. O pessoal qual mais que teve aqui? Mas tudo isso é pouco ainda. É pouco. Eu acho que poderia ser melhor colocado isso. A gente está falando do sistema que é bilionário. O Confea tem muito dinheiro, a Mútua tem muito dinheiro, os CREA estão com dinheiro. Eu acho que a gente precisa fortalecer mais as entidades e as entidades criarem alguma coisa para a sociedade. Cartilha, banner, folder, apresentar à sociedade, cada uma na sua expertise, o que a sociedade precisa saber, fazer. Eu acho que a gente está muito longe ainda do bom. O sistema está aí, é um órgão que fiscaliza. Eu acho que a gente não pode sair dessa linha, mas eu acho que ainda nós, como
responsáveis, né, pela parte técnica, a gente tem que abraçar muito isso e trabalhar para que as entidades possam entrar naquele espaço e apresentar. Cada um, o Gás apresenta um trabalho, o Fernando da Sobes, que é incêndio, ele apresenta outro trabalho, enfim, o clube, ele faz um outro trabalho, mas todo mundo está fazendo o mesmo trabalho, discutindo a mesma coisa e não dando espaço para ninguém. Então a gente precisa dividir o bolo. Temos quantas entidades? 19 que tem assento? Temos. Você vai trabalhar nessa área, você vai trabalhar nessa área, e o CREA, o CONFEA, financiar. Eu acho que eu defendo isso há muito tempo, muitos anos defendo, que as entidades sejam obrigadas, eu falo obrigada, Bia, as entidades sejam obrigadas a produzir intelectualidade, a produzir treinamento, a produzir capacitação. Acho que as entidades que estão lá no sentado no plenário do CREA têm a obrigação de fazer isso. As câmaras têm que ter mais atividade. Perfeito, As câmaras têm que produzir seminários, workshops, congressos, entendeu? Isso tem que ser divulgado para as... por exemplo, eu não sei qual foi acho que foi do Florestal, que fez um congresso em Cachoeiro de Macacu, que tinham 400 Florestal. Profissionais, não foi isso? Foi. Foi pouco divulgado, que por lá em Cachoeiro de Macacu, eu esqueci o nome dela, Michele esteve aqui, conversamos e tal, ela disse que Cachoeiro de Macacu, 400 profissionais da área florestal, que é interessante. E que foi bom. Foi ótimo. Eu acho que essa discussão tem que ter, eu acho que o sistema Confecre, falta isso, falta na hora de apoiar, como o sistema Confecre, o Conselho Regional de Técnicos e o Conselho do CAL também, o Conselho dos Arquitetos Urbanistas. Eu acho que tem que ser alguma coisa. O Gilberto esteve aqui, falou que faz capacitação, que faz treinamento, exige e tal, mas são 180 mil técnicos no Rio de Janeiro. Tem muito técnico. Tem muito técnico, uma rapaziada pesada. 26 mil arquitetos 26 mil, 110 mil, 120 mil engenheiros. Lá no CREA. É necessário, nós temos aí, brincando, uma área tecnológica aqui no Rio de 400 mil. 400 mil profissionais. E eu acho que essas coisas no Rio precisava ter mais intervenção do sistema Confecre. Não sei, estamos com muita hora falando já? Eu acho que a gente já está. Já falamos tudo? Final. Tem alguma coisa que não falamos aqui? Não, sempre falta, sempre falta, né? Sempre falta. Por isso que a gente está sempre todas as quintas-feiras. Na verdade, fizemos esse programa aqui porque a gente estava querendo dar uma avaliada. Nós estamos com 25 programas. Roger, quantos programas? 25 ou 26? 25, 26. Quase tudo nós falamos aqui. Nós somos uns caras que conhecemos toda a engenharia, né? Porque a gente conversa com quase tudo, né? Mas isso que é o legal. Nós somos engenheiros mecânicos conversando com o geólogo, o engenheiro civil, incêndio, agrônomo. E a gente se comporta, né, às vezes, como leigo, perguntando coisas e recebendo informações muito valiosas. Isso é uma aula. Tinha uma aula aqui do Carlos de Ponte. O da Ponte. Foi assim, que eu gostei muito dele estar falando sobre pontes, sobre toda a infraestrutura. Da Ponte Rio-Niterói, que ele falou. Ponte Rio-Niterói, que ele praticamente está ali há 50 anos. O Cláudio, que foi da geologia, ele falar de Petrópolis, Teresópolis. O da Benck, falou aqui uma coisa interessante. Pavimentação, o Alan. Engenharia de pavimentação, o Alan. Até mudou agora, a gente tem que ver, porque mudou o presidente lá da Benck. Agora é o Cláudio Dutra. É o Cláudio Dutra, né? E aí nós vamos convidar também para falar, porque cada um tem a sua expertise, cada um tem a sua área. E no final das contas, a gente está querendo produzir. Professores que estiveram aqui. Vários professores da PUC, da UVA, da Universidade Veiga de Almeida, da de Caxias, UNIG. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, Caxias. Nova Iguaçu, desculpa, professor. Nova Iguaçu. Tem mais? Não, tivemos mais. Eu devia ter feito uma listinha. Tem vários professores e que vive também o lado da consultoria, o lado das obras. Tivemos aqui aquele que era presidente
dos Institutos de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, Sim. que é um órgão. O Bernardo? Bernardo. Deu aqui dá uma né? aula boa Deu uma pra aula gente. boa, né? Sobre arquitetura da Globo, falando de cenografia, de coreografia, cenografia, e depois vira engenheiro, depois fazer perícia, que é uma coisa também. A gente precisa trazer gente aqui de perícia. A gente já tem aqui já uns 2, 3 nomes para falar só de perícia judicial. Estamos aguardando a vinda do presidente do Confeia, o Vinícius. Ele já se manifestou que ele vai E o presidente da Mútua também, o Joel. Da Mútua, o Joel. A questão toda, os dois estão em Brasília. E assim que abrir uma agenda lá, eles estão aqui. Enfim, eu acho que é um papo leve, né? Um papo de engenharia, em que as pessoas, mesmo não sendo engenheiras, né, elas conversam comigo, que gostam do assunto, né? Da maneira que a gente está tratando, né? Apesar de alguns cortes nossos, mas o papo é leve, o papo bacana, enfim. Tivemos o Luiz Edmundo, o Pupi, foi interventor da Mútua em 2011. Tem muita gente boa no mercado para trazer a sua experiência para cá. Para cá, é verdade. Bom, se você quiser continuar a conversa, continuamos até. Se quiser parar, paramos por aqui. E dizemos que podemos fazer outra mais na frente, com vários outros programas, fazer outra avaliação de como é que está o comportamento do programa. Eu acho que hoje é mais... do programa do podcast. Podcast. Hoje eu acho que é mais agradecer ao público que está assistindo a gente. Isso é boa. Sem o público, né, dando feedback, a gente seria mais um mercado. A pessoa é interessante a gente falar isso. Essa ideia de fazer o podcast foi minha e do Barata. A princípio, foi praticamente, acho que os 10 primeiros programas foram financiados por eu e Barata, porque a gente acha que tem que ter uma discussão sobre engenharia mais profunda. E a gente tem que dar voz a esse pessoal das entidades de engenharia. Isso, a gente buscou isso, porque a gente acha que tem esse interesse. Algumas pessoas, no início, ficam preocupadas, porque aqui... A gente não vai ensinar ninguém a ser engenheiro, não é o objetivo. Não é o objetivo. Isso é lá nas escolas de engenharia. Mas é para trazer uma luz, né, do que está acontecendo, porque cada um tem a sua especialidade. E com isso ele contribui falando de algo e que possa também trazer uma luz para aquele estudante. Está chegando aí e ele fala, vou fazer o quê? A questão do Paulo Dias foi por isso que nós trouxemos o Paulo Dias, porque ele é do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo. Ele é um profissional altamente qualificado sobre esse assunto. A gente trouxe porque acha que isso é uma das vertentes da engenharia que precisa ter profissionais competentes e interessados nessa discussão. Boa, muito bom, muito bom. Então, ao público que está caminhando com a gente aí, aos nossos patrocinadores, o nosso obrigado. Eu acho que a gente está sempre em busca de uma... mas não estamos terminando, não vamos continuar. Isso é só uma avaliação dos primeiros 25. Depois dos próximos 25, fazemos outra avaliação. A gente está aqui mais para agradecer e trazer alguns pontos que surgiram nessa semana aí, com problema de autovistoria, problema de acidente de elevadores, GNV... Esse caso da piscina. Então, tudo isso a gente está trazendo para reforçar a necessidade de uma vistoria predial boa, perfeita. Então, é uma equipe multidisciplinar, cada um na sua área, e com isso a gente vai defender mais a sociedade. Não, e como diz um cara, fala assim, engenharia de manutenção. A gente tem que estar preocupado com isso. Sim. A gente tem que estar preocupado com isso. Sim. Né? Então, às vezes a gente deixa de realizar a manutenção aqui do nosso carro. Isso aí. Nosso carro. Ontem eu fui no Maracanã, estava passando e um carro estava descendo a rampa aqui no Maracanã. A rampa íngreme pra caramba que fizeram no Maracanã. E chovendo? Não estava chovendo ainda. É uma rampa íngreme. Caramba. E não é fácil subir aquela rampa. Acho que ali o pessoal podia ter dado aliviado. Aí tinha um carro do Guarda Civil descendo a rampa. E às vezes fica ali em cima um carro da Polícia Militar, uma patrãozinha. Aí eu passei por ele, eu falei, e aí, campeão? Como é que tá o freio desse carro? Aí ele falou, tá bom. E ele descendo aquela rampa íngreme, caramba.
Se falta alguma coisa, se a manutenção não é bem feita, eu acho que é melhor ele não subir não subir aquela rampa, ou aquela passarela. Eu acho que é melhor, não é? Paciência. A gente, como você sempre diz, né? É apostar muito no acaso. no acaso, aposta no acaso, enquanto como diz o pessoal do Titã, o acaso vai te proteger enquanto você andar distraído. Isso aí. É isso. Pessoal, muito obrigado aí. Teremos mais episódios bacanas aí. E hoje é só para trazer essa luz para nós, engenheiros, arquitetos, e para a sociedade. Obrigado.